Agora você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos famosos. Léo Martinez conta tudo sem mentiras ou filtros no programa Trago Verdades. As emissoras concorrentes que não abram o olho não, viu? Um resumo dos bastidores da TV, do mundo pop e o que os famosos andaram aprontando durante a semana. A gente começa o programa falando sobre um assunto bem polêmico que está dividindo muito as opiniões. Trago Verdades com Léo Martinez. Episódio inédito todas as sextas, 7 da noite, horário de Nova York. Eu espero você aqui na USBR TV com muito mais verdade. US Brasil TV, onde tem brasileiro, tem a US Brasil TV. Começa a partir de agora pelo conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do Trago Verdade, aquele nosso encontro semanal onde a gente fala sobre os principais destaques do meu adorável submundo midiático. A sua participação aqui com a gente é sempre muito importante e ela pode ser feita através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo, @euleomartinez. Lá você pode me mandar a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Eu quero agradecer muito a audiência do nosso 5 Minutos de Fama, especial Big Brother Brasil dessa semana. Foi muito legal estar de volta com esse programa para a gente falar sobre o reality e é muito bom saber que você aí do outro lado está acompanhando a gente e está gostando muito do nosso trabalho. Não existe preço, não existe pagamento melhor do que o seu retorno, do que a sua audiência, do que a sua satisfação. Olha, o programa de hoje está quentíssimo, cheio de polêmicas. A gente vai falar sobre a polêmica da Grazi com a Luísa Mel e o Caio Castro. A gente vai falar sobre polêmica no BBB. A gente vai falar também sobre Ana Maria Braga. Enfim, tem muita coisa bacana. Tem o Famous News, onde a gente vai falar sobre o Grammy. A gente vai desvendar um grande mistério que aconteceu no Grammy desse ano. Olha, tem muita coisa bacana. Se eu fosse você, eu não saía daí não. Eu volto daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. E a gente abre o programa falando sobre uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Eu estou me referindo ao estado de saúde da apresentadora Ana Maria Braga, que nesta semana anunciou ao vivo no Mais Você, que é o programa que ela comanda, que ela está travando aí uma nova batalha contra um câncer no pulmão. Esse câncer da Ana Maria, ele é chamado de adenocarcinoma e ele é um câncer mais agressivo, né, do que dos outros que ela teve, em relação aos outros que ela teve, e ela já está tratando com quimioterapia e imunoterapia. Agora, vale destacar que uma das principais causas, aliás, a principal causa desse câncer é o tabagismo, é o consumo de cigarro. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Globo, eu tinha colegas que me contavam que nos intervalos do Mais Você, a primeira coisa que a Ana Maria fazia era pegar um cigarro, lá no estúdio de vidro, né, do programa, a primeira coisa que assim que entrava o break ela fazia era acender um cigarro e ir para a parte externa fumar, porque o vício ele é assim, ele faz isso com as pessoas, né? Então a Ana parece que fumava 3 maços de cigarro por dia. Depois que ela teve o câncer no pulmão, que esse já é o segundo, que ela teve o primeiro, ela continuou fumando, diz ela que diminuiu, mas mesmo assim continuou com o consumo de cigarro. Então acho que o que vale mais nesse momento é ficar o alerta para as pessoas que fumam, para as pessoas que consomem o cigarro. Não é moda, não dá status para ninguém, não faz você ser uma pessoa melhor nem diferente. Você não precisa do cigarro para se incluir em qualquer grupo, porque já está mais do que provado e comprovado que o cigarro é uma droga como outra qualquer. A gente lembra ainda que em 1991 a Ana teve um câncer de pele.
que ela tratou e curou. Em 2001 ela teve um câncer no reto e depois de 2001 ela teve aí um câncer no pulmão e agora está tendo novamente esse câncer que, como eu disse, é um câncer mais agressivo e que ela já está tratando. No dia 7 de fevereiro, a Ana vai sair de férias, já eram férias assim que estavam programadas com a emissora, então ela sai de férias também para se tratar, para descansar um pouco e retorna depois. Enquanto isso, a gente sabe que ela é uma pessoa de fé, uma pessoa iluminada, uma pessoa muito querida e a gente aqui do outro lado deseja muito boa sorte, muita positividade e pode ter certeza que a gente está juntos nessa, estamos todos juntos, né? O Brasil todo, porque são muitas mensagens que eu tenho lido positivas para Ana. Então estamos todos juntos nessa corrente do bem por você, Ana Maria. Uma polêmica tem dado muito o que falar e envolve os atores Grazi Massafera, Caio Castro e a ativista dos animais Luísa Mel. A Luísa que também já teve programa de televisão, né? Todo mundo sabe, mas a história toda, o bafafá todo é o seguinte: a Grazi e o Caio estão curtindo férias, foram para a África e lá na África eles fizeram algumas fotos, daquelas fotos tradicionais que os turistas fazem próximos aos filhotes de leões, aos filhotes de outros animais selvagens. E quando a Luísa Mel teve conhecimento dessa foto, ela imediatamente foi para uma rede social e fez um textão assim, falando de uma forma pesada sobre aquela questão, né, botando até um ponto de vista dela em relação aos maus tratos dos animais, falando que às vezes os animais se sentem ali, ficam estressados e aquilo tudo é uma forma de ganhar dinheiro e que não pode ser assim porque eles são retirados das mães, ainda filhotes e etc, etc, etc. Então, eu aqui vou deixar a minha opinião e, claro, você também tem um canal aberto para mandar um e-mail para a gente, para escrever no meu Instagram se você concorda ou não, que eu acho que esse bate-bola é muito importante. Eu acho o seguinte, a Luísa Mel ela tem um papel muito importante, principalmente nessa luta em relação aos animais, aos maus tratos, em relação a uma qualidade de vida melhor para os animais. Ela é sim uma militante, ela é uma ativista, a gente pode até dizer da natureza, né? Porque ela engloba aí outros setores. Mas assim, eu acho que o mais importante disso tudo é a maneira como se faz a questão do ativismo, a maneira como se faz uma militância. Ninguém vai ensinar a ninguém, ou ninguém vai conseguir fazer com que o outro compreenda de uma forma agressiva, de uma forma radical, de uma forma talvez até um pouco estúpida, porque eu acho que a Luísa foi um pouco estúpida. Ninguém é obrigado a ter os conhecimentos que ela tem, né, em relação principalmente aos animais. Bom, e ela uma vez, sabendo que se tratava de um casal famoso, né, ela poderia ter arrumado outros meios que ela com certeza consegue de ter o contato desses dois atores, da Grazi e do Cauã, de conversar com eles, de repente até de explicar aquela situação toda, porque como eu disse, ninguém é obrigado a saber sobre isso. Uma vez que você chega num local e os animais estão ali disponibilizados para poder fazer fotos e tudo, claro que você pensa que existe, né, todo uma parte de bons tratos, uma parte ali de segurança, mas se ela sabe de uma outra versão da história, ela que por gentileza explicasse de uma maneira até mais calma, mais comportada. Eu percebo que muitas vezes a Luísa, ela potencializa tanto o ativismo dela e a militância que às vezes ela perde até a linha, ela perde até a mão em relação aos sentimentos, né? Eu acho que quando se trata assim, principalmente de alerta, seja alerta para os animais, seja alerta para as pessoas, para usuários de drogas, enfim, para uma série de causas militantes que existem, as pessoas precisam ser coerentes, precisam ser pacíficas, né? Precisam estar calmas, ainda que tenham domínio sobre o assunto, né? Sobre o que vão discutir, mas para você poder passar a mensagem, você precisa ter um certo ponto zero, um ponto de equilíbrio, que eu acho que é que faltou um pouco. Não desmerecendo o trabalho da Luísa, que, como eu disse, é um trabalho fundamental, ela faz o que quase ninguém faz, ela coloca mesmo a cara para bater, ela vai nos lugares, ela faz denúncia, ela corre atrás, isso é muito importante, mas eu acho que existem casos e existem casos. Nesse caso específico, acho que não tinha necessidade nenhuma dela chegar nas redes sociais e expor o casal dessa forma, enfim, ridicularizar da forma como ela ridicularizou, como ela, como eu disse, ela já era detentora daquele conhecimento. Eu, por exemplo, não sabia que existiam animais com maus tratos na África, né, animaizinhos que tiram fotos com turistas. É uma informação nova, mas assim, que bom que a gente tem a Luísa e que bom que a gente tem a Luísa também para daqui para frente
passar novas informações pra gente, né, e transmitir informações de uma maneira com que todo mundo compreenda e, claro, sem agredir ninguém. Ela chegou até a dizer, foi no perfil da Grazi, a Grazi tem uma foto, como vocês viram aí, uma foto com um leãozinho e tudo, e ela chegou aí lá no perfil e falar que muitos famosos brigam por causas de animais e que isso, que aquilo. Não é bem assim, porque ninguém é obrigado a nada. Então, eu acho que se juntar tudo, dá para resolver. Eu acho que o grande problema das pessoas hoje em dia é justamente esse, quererem impor suas ideias, quererem colocar os seus pensamentos acima dos pensamentos dos outros. E a gente não pode esquecer que todos somos diferentes, não é? Começou com o pé direito a novela Salve-se Quem Puder, que entrou aí no lugar de Bom Sucesso no horário das 19 horas da Globo. Olha, fazendo uma crítica sobre a novela Salve-se Quem Puder, eu acho que é uma trama que está resgatando aí um pouco da essência da novela das 19 horas, que é aquela coisa mais leve, aquela história mais família, né? Mais assim, mais com brincadeira, com humor, mas tendo, claro, a sua dose de drama. E eu acho que essa história de Salve-se Quem Puder tem um pouquinho disso tudo, e se a novela continuar nesse ritmo, se a novela continuar com essa forma, né, com essa estrutura, tem tudo para dar certo e resgatar esse horário das 19 horas que andou assim bem debilitado. A gente teve agora o final de Bom Sucesso, que teve uma marca muito boa de audiência, mas a gente sabe que foi uma novela que da metade para o final se perdeu bastante, né, tanto os personagens quanto a história, e claro, no último capítulo foi muito legal, mas a gente tem agora Salve-se Quem Puder com todos os elementos, com todos os ingredientes para poder dar certo, para poder bombar mesmo. Bom, o que eu separei aqui pra gente falar é um fato que me chamou a atenção, até cheguei a ver na internet, se eu não me engano, o Sandro do Na Telinha, ele fez uma nota sobre isso, a respeito da primeira cena, logo, né, no começo da novela, ter uma cena de praia. Salve-se Quem Puder, tem essa primeira parte aí passando em Cancún, no México, a história se desenvolve ali e começou com uma cena de praia. E se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai ver que Bom Sucesso começou também com uma cena de praia e O Tempo Não Para também começou com uma cena de praia. Quer dizer, a praia tá com tudo, tá em alta no horário das 7. Aliás, bons tempos do Carlos Lombardi, né? Que fazia aquelas novelas onde tinha muita praia, muita gente sem camisa, muita sensualidade. A sensualidade se perdeu um pouco no horário das 19 horas. Quem não lembra aí de grandes clássicos, né, como Kubanacan, como Vira-Lata, enfim, dentre outras tantas que o Carlos fez, com toda aquela pegada. Aliás, tinha sempre um elenco fixo, né? Era o Marcos Pasquim, Dani Vinitz, sempre aquele pessoal ali. Mas voltando a falar sobre Salve-se Quem Puder, eu gostei muito da fotografia da novela. Essa semana eu pude perceber, mais detalhadamente, assistindo aos capítulos, que ela tem uma fotografia muito legal, muitas cores, né? As imagens assim falam por si só, as imagens são praticamente um outro personagem da história, e eu achei isso muito legal, achei um ponto muito positivo da novela. Agora, um ponto negativo, né, que claro a gente tem que listar, porque a trama tá caindo no gosto popular, os personagens estão sendo apresentados, mas eu percebi assim algumas faltas de sintonia, se é que a gente pode dizer assim. A primeira delas é o fato do Murilo Rosa ser pai da personagem da Juliana Paiva. O Murilo Rosa interpreta um cadeirante, né? Eles moram no México. A personagem da Juliana Paiva, ela é camareira e tem todo aquele processo ali no iniciozinho da novela de ajudar o pai e tudo mais. A mãe é uma figura assim ausente, mas eu não senti assim uma química entre pai e filha, né, em relação aos atores, não aos personagens. Aos personagens, eles estão muito bem entrosados, né, mas eu não senti muita química na comparação do Murilo Rosa ser pai da Juliana Paiva. E uma outra família também que me chamou muito a atenção foi a família da personagem da Vitória Estrada, que é a Kira, né? A mãe dela na novela é a Carolina Kerstin, que podia ser irmã dela. E quando ela chamou a Carolina Kerstin de mãe, eu fiquei assim um pouco surpreso, porque
Não sei se depois lá na frente talvez fossem explicar alguma coisa, mas aí a gente já viu nessa semana que tem umas cenas de flashback onde a Carolina Kerstin aparece como mãe mesmo da Kira, Kira novinha e tudo mais. Aliás, uma cena muito legal que eu gostei, quando a Carolina Kerstin pergunta pra Kira novinha o que ela quer ser quando crescer, e ela diz que quer ser esposa, né? É uma história assim bem dentro do contexto dessa personagem. Aliás, falando dessa personagem específico da Kira, eu achei o texto dela muito bobinho, muito infantilizado. A gente sabe que ela é uma personagem desastrada, uma personagem que está indo muito bem. Aliás, das 3 protagonistas, eu acho que a gente precisa destacar a Vitória Estrada, porque ela está indo muito bem, ela está fazendo um personagem diferente. As outras eu ainda não consegui achar assim uma sintonia, tanto a Débora Seco quanto a Juliana Paiva. Eu acho que elas ainda têm um pouco de resquícios de personagens anteriores, mas a Vitória Estrada está completamente modificada, incorporou mesmo essa personagem, e eu acho que é uma personagem aí que com certeza vai cair no gosto popular, porque ela tem esse jeitão dela atrapalhado e acaba caindo mesmo nas graças do povo, né? Uma outra coisa que eu separei aqui foi em relação ao comportamento da Débora Seco, porque a gente sabe que a Débora é uma atriz camaleônica, né? Ela consegue se transformar nos seus vários papéis, mas eu ainda olho um pouco a personagem dela, né? Eu olhei durante essa semana e eu vejo um pouco de Carola ainda ali, acho que os trejeitos. A gente sabe que a novela está começando, então vale a pena dar um desconto, claro, primeira semana de novela, e como eu disse, é uma novela que tem muito mais ponto positivo do que pontos negativos para a gente poder discutir, mas com certeza a gente vai ficar de olho, e claro que se tiver algum outro desalinho, algum outro desajuste no decorrer da história, a gente vai trazer aqui para o nosso Trago Verdade. Mas por enquanto, parabéns a todos os envolvidos, e que salve-se quem puder, seja um grande sucesso no horário das 19 horas da Globo. Chegou a hora de falar de Big Brother Brasil. No começo do programa eu agradeci a audiência de todo mundo lá nos 5 Minutos de Fama. A gente toda terça-feira tem um encontro marcado lá nos 5 Minutos de Fama pra gente poder falar sobre o eliminado da semana, discutir algumas coisas que estão acontecendo na casa, mas claro que aqui no Trago Verdade também a gente não pode deixar de falar sobre outros tipos de pontos, outros tipos de visões. E o que eu trouxe hoje aqui pra gente é uma pergunta que eu recebi um pouquinho antes da gente começar a gravar o programa, que foi a seguinte: foi um seguidor meu me perguntando se eu achava que o Patrick era o vilão dessa temporada. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando, né, assistindo a festa que teve, foi na quarta-feira, de quarta para quinta, eu assisti a festa e eu tirei algumas conclusões em relação a isso. Toda essa história sobre o Patrick, né, que eu acho que ele é um personagem, é um participante que está ganhando um certo destaque, ainda que seja muito negativo, principalmente nas redes sociais, mas tudo começou, acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho aí no comecinho do programa, lá no comecinho da semana. Tudo começou quando ele teve assim uma acusação, né, ele foi acusado pelo público aqui fora de assédio com a Bianca Andrade. Foi assim, eles estavam numa conversa e aí ele se aproximou um pouco mais da Bianca Andrade, né, e deu ali um sacode nela, uma brincadeira e tudo mais. A Bianca Andrade foi chamada no confessionário, foi questionada pela direção do programa se ela estava se sentindo desconfortável com aquilo. Ela disse que não, isso aconteceu na primeira festa, né? Ela disse que não, ela disse que foi uma brincadeira, não viu uma coisa assim potencializada para que isso realmente se torne um grande problema dentro do programa. Bom, aconteceu uma outra vez também, ainda nessa primeira semana, do Patrick fazer uma outra brincadeira com ela também, tudo assim, umas brincadeiras, ele tem as brincadeiras muito parecidas, né, de agarrar a pessoa, de abraçar, e ele novamente voltou a brincar com a Bianca Andrade, que é a Boca Rosa, e deu uma sacudida nela, e novamente as pessoas começaram a lançar hashtags fora Patrick, saia do jogo Patrick,
assédio. E assim, gente, eu acho que a gente precisa discutir essa questão porque há pouco tempo a gente teve aquele caso envolvendo o José Maier, né, uma acusação de assédio que mobilizou muita gente, inclusive a própria classe artística. E eu acho que é muito delicado a gente falar pelo outro, a gente pensar pelo outro. O que a gente está vendo, muitas vezes, não é o que a pessoa está vivendo, o que a pessoa está sentindo ali naquele momento. Eu parto do seguinte princípio: se a própria Bianca Andrade, no confessionário, não se sentiu incomodada da primeira vez e nessa segunda vez, ela percebendo que existe uma liberdade de conversa com a produção, ela não se aproximou da produção e reclamou, então é sinal de que para ela aquilo não está interferindo em nada, ainda que para o público aqui fora tem um outro tipo de visão, tem um outro tipo de contexto, mas ali para ela não está interferindo em nada. Então se a pessoa não está se sentindo prejudicada, não está se sentindo agredida, invadida e ofendida, eu acho que não tem por que a gente perder tempo brigando, principalmente nas redes sociais. Tem muita gente discutindo isso em relação ao Patrick. Na minha opinião, ele é sim um grande jogador, ele tem uma articulação muito forte ali dentro do mecanismo do jogo. A gente viu que ele indicou o Pyong numa conversa para os amigos, depois para o paredão ele foi lá e indicou a própria Bianca, né? Então eu acredito que ele seja um grande articulador desse jogo, dessa forma, mas eu ainda não vejo ele como um vilão, ainda não vejo ele como um personagem maligno, um personagem negativo. Mas é claro que, como sempre, a gente vai continuar de olho e dando sempre aquela espiadinha. O figurino usado por Billy Potter na entrega do Grammy, que aconteceu nesta semana, fez jus à sua fama de exótico quando o assunto é look personalizado. Desta vez, o ator surgiu no red carpet com um macacão e casaco cropped, todo cobertos por cristais. Mas um detalhe chamou muito a atenção de todos, que foi o chapéu. O acessório tinha movimentos e parecia ter até vida própria. Como somos muito curiosos, desvendamos agora o mistério da peça. A base do chapéu foi desenvolvida por uma empresa de tecnologia sob encomenda para Billy. Na armação circular de carbono foram instalados 2 pequenos motores que, quando acionados por controle remoto, movimentavam os fios de aço, fazendo assim a mecânica do abre e fecha. O design do chapéu foi da criativa Sarah Millinari, que forrou tudo com o mesmo tecido do macacão do ator. A franja que faz o movimento foi confeccionada artesanalmente sobre a armação de carbono e era toda feita de cristais. Então, enquanto Billy Potter posava para os fotógrafos fazendo caras e bocas, uma outra pessoa acionava o controle remoto para que o efeito do figurino pudesse ser, no mínimo, polêmico. Mistério resolvido. Depois de quase cancelar a sua participação na premiação deste ano por causa de um desentendimento com os produtores, Ariana Grande promoveu um verdadeiro desfile de moda durante a sua passagem pelo Grammy. Somente no red carpet, ela usou 2 looks diferentes. Um vestido personalizado de alta costura da grife Giambattista Valli, com metros e mais metros de tule, e um outro vestido no mesmo tom, com saia volumosa e um top com brilhantes contornando o decote. Já no palco para a sua apresentação, a cantora escolheu um terceiro look da mesma modelagem dos anteriores e ainda usou um quarto figurino para encerrar a noite. Lingerie e hobby cor-de-rosa com muitas plumas. Haja camareiro para tudo isso, viu? Uma das atrações mais aguardadas da noite era Demi Lovato, que fez o seu retorno aos palcos após quase 2 anos afastada. Ela estava em uma clínica de reabilitação por causa de uma overdose. Demi emocionou o público com a música Anyone, interpretada apenas com acompanhamento de um piano. Nos bastidores, a cantora foi tratada como uma verdadeira diva, com direito a camarim reservado e todas as regalias das grandes estrelas. Além do talento de Demi, outro destaque foi o seu vestido, uma peça feita sob medida por Christian Siriano e um espartilho com aplicações de pedrarias da estilista Zana Baine. Bom gosto e simplicidade para um momento tão especial na música e na carreira de Lovato.
A gente falou aqui sobre a estreia de Salve-se Quem Puder, mas claro, eu não poderia deixar de passar um elogio especial para o ator Armando Babaioff, que fez o vilão Diogo em Bom Sucesso, que terminou, né, que veio aí antes de Salve-se Quem Puder, e que eu acho que valia a pena trazer aqui para o nosso programa, porque eu cheguei a comentar sobre o Armando Babaioff, aqui mesmo no Trago Verdade, que ele não estava encontrando o personagem, né, que estava um vilão muito morno, e realmente, na minha opinião, estava assim. Acho que ele só conseguiu encontrar o fio da meada do Diogo agora na reta final da novela, e a gente precisa destacar esse trabalho dele, que foi de total entrega. Eu gostei muito das cenas finais do Armando Babaioff, como o Diogo, a sequência da prisão, quando ele vai preso, quando ele tá ali com os outros detentos, aí ele arruma uma confusão com um detento para poder não ficar mais na cela e ser transferido para uma unidade, para uma cela solitária, né, onde ele ficaria sozinho. E eu achei mais bacana ainda quando ele sozinho estava ali na cela e de repente ele se encontra com os fantasmas do passado dele. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Será que ele tinha algum distúrbio mental? Será que aquilo realmente eram os fantasmas que vieram visitar ele? E isso tudo faz com que a história ganhe mais fantasia, né? Porque eu acho que a novela, ela tem o seu papel de realidade, mas também tem aquela parte da fantasia. O que eu acho, assim, muito importante da gente falar, como eu já disse aqui anteriormente, é que a novela Bom Sucesso, ela foi uma novela diferente de tudo que a gente viu. Foi uma novela diferente até mesmo para o horário das 19 horas, e eu acho que valeu sim como experiência. Os números do último capítulo de Ibope foram muito bons, foram muito satisfatórios. Aliás, não se tinha números assim desde 2012, quando foi a final de Cheias de Charme, né? Que também foi um outro grande clássico, mas a gente percebeu que a novela, da metade até o final, se perdeu bastante. Mas com tudo isso, a gente deixa aqui registrado o nosso carinho e a nossa admiração pelo Armando Babaioff, e principalmente por ele ter feito esse Diogo agora nesse finalzinho tão bem. Eu cheguei até a fazer um comparativo assistindo novamente ao capítulo no Globoplay, que na cena da prisão ele tem, assim, muitos traços do Coringa, né? Do vilão Coringa, aquela coisa sarcástica, aquela coisa debochada, e eu acho que era isso mesmo. Talvez, de repente, até se ele tivesse encontrado esse vilão lá no comecinho da novela, não teria dado tão certo como deu. Chegou a hora do nosso boletim Conteúdo Folia. O carnaval tá chegando, olha, hoje é o último programa de janeiro, na semana que vem a gente já começa fevereiro, quer dizer, já começa todo mundo realmente a entrar nesse clima de carnaval de fato. Já vimos que tem alguns blocos fazendo ensaios, alguns blocos já estão saindo, Rio de Janeiro já tem carnaval, São Paulo já tem carnaval, Nordeste também já tá começando o carnaval, é aos pouquinhos que a coisa vai fluindo. Bom, nessa semana, Elza Soares foi até a quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel. A escola está homenageando a cantora que tem uma ligação muito forte com a agremiação, né, com a verde e branco, e a Elza mostrou ali resistência, porque, segundo informações, ela entrou no palco para cantar com a Sandra de Sá quase 4 horas da manhã. E claro que a Elza é uma mulher guerreira, uma mulher muito forte, é uma mulher que está ali vivendo o carnaval, está vivendo essa história toda, que para ela é muito importante, né? E principalmente essa homenagem que a Mocidade vai fazer é muito importante, e a gente não tem dúvidas de que a Mocidade vai levar para Sapucaí um carnaval histórico. Uma notícia que eu recebi e fiquei um pouco triste é em relação a Dani Sperli. A Dani é musa da União da Ilha do Governador e ela desistiu de desfilar nesse ano no Carnaval do Rio de Janeiro. Por quê? Porque no ano passado a Dani teve alguns problemas na família, alguns problemas pessoais, algumas perdas, e ela disse que não conseguiu se dedicar da maneira como ela gostaria no carnaval, nos ensaios. A Dani, que é muito participativa, ela não conseguiu, e infelizmente esse ano a Dani vai ficar fora do carnaval, o que é uma pena, viu? Porque a Dani é garantia de audiência na certa. Eu lembro que quando eu fazia cobertura ali da concentração, quando a Dani chegava a gente já sabia que
com certeza a audiência ia lá em cima. A Dani é conhecida nos bastidores e também dentro do próprio carnaval como a musa do tapa-sexo. Por quê? Porque ela sempre vinha com um tapa-sexo minúsculo. E, claro, a rapaziada adorava, né? O público adorava saber e ficar aí tentando descobrir quantos centímetros tinha, né? Tudo mais. E é uma pena, Dani, que esse ano você não desfile, mas a Dani disse que ela vai acompanhar as escolas de samba de um camarote, que ela vai ficar lá bonitinha, mas que esse ano ela não pisa na Marquês de Sapucaí para defender a união da Ilha do Governador. E pra gente terminar, uma notícia sobre o Carnaval de São Paulo. A filha do apresentador Bolinha, a Vitória Cury, ela conseguiu a liberação junto aos órgãos responsáveis para que o bloco do Bolinha faça o seu desfile, faça a sua estreia no Carnaval de São Paulo. Então vai ser o seguinte, no dia 15 de fevereiro, no sábado, às 14 horas, o bloco vai se concentrar na Praça Micaela Vieira, que fica no bairro da Penha, isso em São Paulo. Gente, olha, pra quem não sabe, assim, quem não viveu essa época, o Bolinha ele foi um apresentador que começou a carreira na década de 70, né? E que lançou, foi até o finalzinho de 90, meados de 90, e ele lançou muita gente, mas muitos artistas. Ele tinha um programa no estilo do Chacrinha, mas com uma outra pegada, uma pegada assim mais malandro, uma pegada menos tropicalista, e ele tinha um programa na Band, que era o Clube do Bolinha, pra quem não se lembra, né? Foi assim um período memorável da televisão. E aí, essa história toda do Bolinha, né, de fazer homenagem pro Bolinha, acabou resultando num bloco de carnaval, e que eu acho que se o Bolinha, né, que era o Edson Cury, tivesse vivo, ele com certeza iria gostar muito dessa ideia, né, de ter um bloco de carnaval com o nome dele. Então, parabéns a todos os envolvidos e que venha o Carnaval 2020. Eu quero mandar um beijo grande para todo mundo que assiste a gente lá no Maranhão, para quem está assistindo a gente também em Portugal, na Angola. Muito legal a gente ter audiência de angolanos, porque a gente sabe que tem muitos angolanos que falam a nossa língua e que também adoram uma verdade, adoram uma fofoca, adoram uma polêmica. Isso é muito bacana. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. Como eu sempre digo aqui, a gente faz tudo pensando em vocês aí do outro lado, viu? Bom, o Trago Verdades dessa semana vai ficando por aqui. Pois é, gente, infelizmente a gente tá terminando o programa, mas na terça-feira a gente se encontra lá no 5 Minutos de Fama pra gente falar sobre o eliminado do Big Brother Brasil, e na sexta-feira que vem eu estou de volta com o primeiro programa do mês de fevereiro aqui do Trago Verdades. Claro, sempre pelo conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV. Aliás, você pode ter toda a programação da USBR TV na palma da sua mão, viu? Não se esqueça de baixar gratuitamente o aplicativo da USBR TV. É só você entrar lá na loja do seu celular. Se você é iPhone, você entra na Apple Store. Se você não é iPhone, você pode entrar na loja Google Play e lá buscar o aplicativo da USBR TV. E tem muitas novidades, tem prêmios, tem muita coisa bacana por lá, viu? Na semana que vem eu volto com mais verdades pra você. A gente se vê!